O pensamento, como é que tu muda um pensamento, tá? Tem um negocinho chamado programação neurolinguística. O nosso cérebro, segundo um artigo publicado em Stanford em 2013, ele fala o seguinte, tá? Que o cérebro humano, ele atende os pré-requisitos para ser considerado um computador. Só que o nosso cérebro é muito mais sofisticado do que um computador. Olha que legal isso, né? Então ele é muito mais sofisticado do que um computador. O computador, ele tem a estrutura dele, né? Tem o processador, tem o teclado, tem o mouse, tem a tela do computador, né? E dentro desse computador vai ter um processador, né? Que vai processar as informações, né? Vai ter o sistema operacional desse computador, né? Que o pessoal da ciência da computação chama o hardware e o software, né? Então o software, ele é como se fosse o Windows, é o sistema operacional. Então, por exemplo, tem as pessoas que fazem tecnologia da informação, TI. Você já deve ter conhecido alguém que faz TI, né? Inclusive, eu tinha até me inscrito para fazer porque eu conheci o diretor do curso, né? Ele me ajudou ali com algumas coisas. E aí, o Marcos, que é o diretor lá não sei se é TI ou ciência da computação, acho que é os dois, que ele é o diretor desse curso. E ele dá uma aula de Java, que é um sistema operacional, né? Ele ensina como que você programa esse sistema operacional, tá? Eu acho que é Java, não sei se é assim que diz o nome. Enfim, então o programador, o que ele faz? Ele programa o sistema. Então aquele sistema tem uma linguagem. Ele tem uma linguagem, né? Uma linguagem computacional e você vai programar aquele sistema. Aí, por exemplo, eu aperto espaço aqui no teclado e vai dar um espaço lá. Então eu apertei, eu fiz uma ação, essa ação gerou um resultado, tá? Enfim, tem toda lá a programação. A nossa mente ela é como se fosse o software. E o cérebro, a estrutura, o córtex pré-frontal, o lobo temporal, o lobo occipital, todas as estruturas que compõem o sistema nervoso central, o encéfalo, elas é o computador, é o hardware, tá bom? Então, como que você muda um pensamento? Um pensamento, né, ele vai ser o quê? Ele vai dizer ali o que você acha certo, o que você acha errado. É uma ferramenta que nós temos para refletir sobre o mundo, sobre as coisas, né? E, enfim, que é o que faz a gente ser humano, né? A gente ter a capacidade de decidir certo e errado, pensar, raciocinar, entendeu? Então, veja bem, como que você vai mudar esse pensamento? Você tem que programar a tua mente de forma neurolinguística. Por quê? Porque eu penso, né? Então, eu pensei aqui, e aí eu falei para vocês. Então, eu tenho um pensamento e tem a minha fala. Aí tem Wernicke, Broca, que vai executar ali a fala, a comunicação verbal, né? E tem a comunicação não verbal, né? Por exemplo, dentro do método Atleta da Mente, eu tenho uma aula que é sobre linguagem corporal. Linguagem corporal, segundo a neurociência, influencia se tu vai passar em medicina ou não. Tem uma cientista de Harvard que ela consegue determinar qual que é o empresário que tem mais resultado e qual que é o empresário que tem menos resultado só olhando para a postura da pessoa. E eu acredito que, dependendo da linguagem corporal da pessoa, eu consigo determinar se essa pessoa vai passar em medicina ou não. Se você visse a minha linguagem corporal no dia que eu fiz o Enem, você saberia que eu ia passar em medicina. Por exemplo, tinha um cara na minha frente lá, o cara tava de meia, tá? O cara tava de meia, ele tirou o tênis dele, tava de meia, ele sentou em cima da perna dele na cadeira, né? O cara botou um saco de salgadinho do lado da prova dele, uma barra de chocolate, né? E o cara ficava assim, disperso, olhando para cima e para baixo, e pegava e comia aquele salgadinho, porque ele estava, de certo, muito ansioso, né? E aí, quando você está ansioso, você está numa situação de estresse, o teu cérebro vai querer uma situação de prazer. O que dá prazer é comer. Por isso que tem muitas pessoas que comem a prova inteira. Então, assim, tu via a linguagem corporal do cara, entendeu? O cara parecia retraído, com medo, inseguro, entendeu? E tu via a minha linguagem corporal, né? Eu fiz umas técnicas, eu ensino dentro do método Atleta da Mente técnicas de respiração, né? Para você oxigenar o seu cérebro durante a prova. Então, assim, eu comecei a fazer o meu ritual pré-prova, né? Eu tinha feito 20 provas em casa. Na verdade, não, foram 15 provas, né? Eu fiz 15 provas, deveria ter feito mais, tá? Eu recomendo hoje para os meus alunos 25, mas eu fiz 15. 15 provas, né? Com o tempo bonitinho, com redação, o tempo, 90 questões e tal, bonitinho, prova.
né? Não é simulado de 30 questões, né? Ou simulado de começar a redação na segunda e terminar a redação na sexta, né? Sendo que no dia do Enem tu vai ter 60 minutos. Então assim, eu comecei todo o meu ritual, fiz as técnicas de respiração, eu tinha feito a minha estratégia alimentar, né? De manter o meu nível de glicose alto, enfim, uma alimentação com uma gordura boa, né? Com carboidrato complexo para ir liberando aos pouquinhos, fiz a minha técnica de respiração, tudo mais. Então se tu visse a minha linguagem corporal, tu sabia que eu estava confiante, né? Então isso influencia também, né? A programação neurolinguística. Nós temos a comunicação verbal, a comunicação não verbal, tá? Então veja bem, como é que eu vou mudar um pensamento? Como é que eu troco esse pensamento? Você tem que mudar a tua comunicação. Esse é o primeiro passo, né? Como é que o cara vai codificar lá o Windows, o vírus, né? Como é que o cara vai hackear um sistema, né? Os hackers. O hacker, ele vai lá e entra no sistema, ele invade aquela linguagem e modifica aquilo. Então se agora eu dou espaço aqui no meu teclado, eu aperto espaço e lá no Word vai dar um espaço, o hacker ele vai entrar lá, vai modificar aquele sistema e agora eu aperto aqui o espaço, só que lá no Word não dá espaço. Eu estou apertando aqui não dá espaço, entendeu? Então eu mudei a linguagem, agora não vai ter mais aquele resultado. Então o primeiro passo para você programar a tua mente, mudar os teus pensamentos é comunicar. Você tem que comunicar, entendeu? Se você fala que você é burro, você está dizendo para tua mente que tu é burro. Se você fala que você é inteligente. Por exemplo, se tu fala que demora 3 anos, né? Às vezes eu falo 60 dias, todo mundo me critica. Não, é impossível, não sei o quê. Beleza. A tua mente está entendendo. Então eu não preciso aprender, eu não preciso memorizar porque demora 4 anos. Se tu fala para tua mente que demora 60 dias, a tua mente vai aprender ou vai esquecer o conteúdo? Vai aprender, porque tu tem 60 dias. Então é louco isso. A nossa mente, e assim, por exemplo, eu poderia trazer explicações da medicina para explicar isso para vocês. Por exemplo, câncer. A pessoa cura o câncer, tinha 1% lá de sobreviver e a pessoa vai lá e cura o câncer. É o mesmo tratamento, é a mesma coisa. E aí tu vê o que a pessoa fez. Ela começou a acreditar. Eu vou sair do hospital, eu vou curar essa doença, eu vou. E as pessoas que vêm a óbito são pessoas que não, mas não tem mais como, é o câncer e tal. A pessoa não acreditou mais naquilo. E aí a mente obedeceu. Ela não acredita mais, então vamos parar de funcionar o coração, vamos parar de funcionar o sistema. A pessoa já, na mente dela. Então olha que louco isso, pessoal, né? E eu tive oncologia, né, semestre passado, eu conversei com a minha professora sobre essa questão espiritual, essa questão da mente, né? Porque a medicina, como que a medicina prova o poder da mente? Ela prova com o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Eu quero testar uma pílula, um remédio, um fármaco. Como é que eu vou testar esse fármaco? Eu vou pegar 2 grupos. Vou pegar o grupo A e o grupo B. O grupo A toma o remédio e o grupo B toma a farinha. Vou repetir. O grupo A toma o remédio e o grupo B toma a farinha. Como é que a medicina explica o poder da mente? O grupo B teve mais resultado que o que tomou o remédio. O cara acreditou tanto na mente dele que o remédio ia funcionar, que a mente mandou o corpo resolver aquele problema. Olha que bizarro isso, entendeu? Então, por exemplo, quando você acredita que demora 3 anos, você vai ficar 3 anos estudando. Se o dono do cursinho falou para você que é 3 anos e você acreditou naquilo, você acabou de instalar um aplicativo na tua mente, no teu Windows mental. Vai demorar 3 anos. Quando você sentar para estudar, você vai procrastinar. A tua mente vai dizer o seguinte, pô, por que tu vai se dedicar tanto aqui se demora 3 anos? Começa amanhã. Aí o cara fica amanhã, 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 amanhã e nunca começa. Entendeu? E nunca começa. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e o cara não sai do lugar. Procrastina, por quê? A mente dele mandou. É a mesma coisa o paciente oncológico. O cara, ele já desistiu da luta contra o câncer na mente dele. Aí a mente, para de funcionar os órgãos, para de funcionar os sistemas. E o outro paciente que sobreviveu, que lutou, que venceu o câncer, ele diz para a mente dele, eu vou sair daqui. Entendeu? E é o que eu falo para os meus alunos. Começa a acreditar nos 60 dias. Implanta isso na tua mente, né? Olha, mas a minha prova é daqui 10 meses. Beleza? Mas e se a prova fosse daqui 60 dias? Você passaria? Começa a treinar a tua mente nessa forma. E se a prova fosse daqui 60 dias? Será que eu passaria? Será que eu tenho uma boa técnica de estudo? Não adianta chegar lá no dia do Enem e esperar um milagre. No dia do Enem não vai ter videoaula, no dia do Enem não vai ter apostila, no dia do Enem não vai ter resolução do YouTube, vai ser você, a tua mente, que é uma ferramenta que nós temos, você, né, o teu corpo físico, a tua mente,
o papel e a caneta, só. Não vai ter mais ninguém. E aí eu faço o questionamento, por que tu estuda o ano inteiro vendo videoaula? Aí chega no dia do Enem, o cara não aprendeu, ele não consegue resgatar o conteúdo, ele não tem uma capacidade cognitiva de resolver problemas. Uma coisa é você adquirir o conhecimento, beleza? Anota aí, anota esse código para você nunca mais esquecer. Uma coisa é você adquirir conhecimento. Outra coisa totalmente diferente é você resolver problemas a partir desse conhecimento. Eu posso saber a fórmula da geometria espacial, como é que eu calculo o volume do cilindro. Outra coisa bem diferente é eu resolver o problema de questão que envolve o cilindro, porque daí o Enem vai meter assim, eu vou fazer uma festa, nessa festa eu vou convidar tantas pessoas, vai ter tantos copos, cada pessoa vai tomar tantas ml de água, e aí ele pergunta para você, quanto de água tem que comprar, sendo que cada garrafa tem tal volume, e é no formato cilindro. Aí o buraco é mais embaixo. Aí não adianta você sair da prova do Enem chorando, reclamando, criticando a prova. Nossa, o Enem está cada vez mais conteudista, o Enem isso, o Enem aquilo.